Êxodo capítulo 19, vamos ler apenas um versículo. Êxodo 19, apenas um versículo, irmãos, que é o versículo 6. Êxodo 19, versículo 6, quando diz assim a palavra de Deus: Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel, não é? Lendo esse versículo, a gente lembra lá de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, não é? Quando está escrito justamente essas palavras aqui do Antigo Testamento, tá bom? O tema, o serviço cristão na fé reformada. Então, falando de serviço cristão, irmãos, é falar justamente desse sacerdote real que Deus instituiu para a vida da sua igreja. E nesta noite vamos relembrar verdades de Deus para a comunidade cristã. O sacerdócio, ele é na prática a comunhão dos que foram perdoados e dos perdoadores, dos que receberam graça de Deus e agraciam vidas, dos que foram ajudados por Deus e ajudam vidas. Então, o sacerdócio real é aquele que recebeu uma dádiva maravilhosa de Deus e ele não consegue ficar parado, ele quer passar essa dádiva. E aí, isso é a igreja, isso é o povo do Senhor, isso é eu e você, quando entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Falar do sacerdócio, irmãos, real, sacerdócio na fé reformada, a gente lembra muitas vezes dos 5 pontos, né? Do calvinismo, lembramos dos 5 pontos da reforma protestante, os pilares da reforma, e eu queria trazer para nós essa noite, né, não pontos, tá bom? Porque quando se fala de teologia reformada, eu creio que já estamos muito bem pontuados, né? É ponto para todo lado, 5 mais 5, 10, né? São 10 pontos aí que a gente tem que estar lembrando sempre no meio da igreja. Eu quero trazer de uma forma didática um pouco diferente, né? Para não estar passando informação, eu quero trazer 5, agora não 5 pontos e nem 5 solas. Eu quero trazer para nós 5 indagações ou interrogações do sacerdócio universal, né? Eu quero trazer algumas perguntas do sacerdócio universal para que, né, aqueles que não entendem a nossa teologia possam ser questionados e possam, né, pela palavra do Senhor, entender por que nós seguimos o que está escrito na palavra e o que muitos falaram no presente, no passado, no presente e ainda falarão no futuro sobre esse tema muito importante da caminhada cristã, tá bom? Então eu quero trazer para nós nessa noite, né, 5 perguntas, né, sobre o sacerdócio universal real dos crentes para a vida da igreja, tá bom? Lembrando que os 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos da fé reformada, da reforma protestante, eles, sem o sacerdócio real, ele não tem tanto sabor, né? Não adianta a gente ter uma fé e não ter paz nessa fé. Não adianta a gente ter um Cristo que não traz segurança para nós. Não adianta a gente ter uma escritura que não tem poder para garantir o que a gente tanto queria. Bom, então não adianta a gente ter os pontos da reforma protestante, uma graça que sem um sacerdócio real não seria uma graça. Estaremos dependendo de algum homem ainda para receber essa graça. Só a glória, na verdade, não seria dado a glória a Deus, seria dado a glória ao homem, porque o homem é ainda quem atua de acordo com outra visão que a gente vai ver sobre essa intermediação entre nós e Deus.
Então, o sacerdócio real é uma cereja da reforma protestante, porque através do sacerdócio real a gente consegue, né, desfrutar dos 5 pontos do calvinismo e dos 5 solas da reforma protestante, dando esse sabor à nossa vida eclesiástica aqui. Essa comunhão maravilhosa, essa relação de perdoados por Deus e perdoadores. Então, louvado seja Deus por essa oportunidade de meditarmos sobre esse tema, o serviço cristão da fé reformada e o sacerdócio real, tá bom? As 5 indagações do sacerdócio real, as 5 perguntas que eu quero trazer nesta noite. A primeira seria uma pergunta: somente o clero tem acesso a Deus? Né? A indagação 1, que a gente pode falar como sacerdotes reais: somente o clero tem acesso a Deus? Quando a gente olha para a reforma protestante, irmãos, ela rompeu na prática um muro espiritual que separava os leigos dos clérigos, fazendo de cada crente, cada fiel, cada um do que crê, um sacerdote espiritual para com Deus, alguém que tem acesso direto com Deus. Na teologia católica, como nós sabemos, a figura do sacerdote era central, irmãos. Era imprescindível para a salvação dos outros. Sem ele, sem este sacerdote, o contato com Deus era obstruído. Não tinha essa possibilidade das pessoas terem acesso a Deus. O clero era fundamental. Sem o clero não existia vida com Deus. Era o sacerdote, como nós sabemos na teologia católica, que perdoava os pecados, que ministrava o sacrifício da Eucaristia, que batizava, que concedia os demais sacramentos, que possuía na prática o poder da salvação. Essa era a visão do sacerdote da Igreja Católica. E sem essa figura, o acesso a Deus era impossível. E essa é a primeira indagação que a gente tem que fazer para eles e também responder: somente o clero tem acesso a Deus? Essa visão católica, em outras palavras, está trazendo para as pessoas: sem sacerdote, sem salvação. Essa máxima papal que regeu a Idade Média, fora da Igreja Católica não há salvação e nem perdão de pecados, perdura até hoje na mentalidade dos que pensam desta maneira. O Papa Bonifácio VIII, ele não se referia apenas a outras igrejas de outras religiões quando eles falavam isso. Ele se referia aos católicos que não frequentavam a igreja regularmente e eram ali excomungados. Então, a primeira indagação que nós fazemos sobre a figura do sacerdote, do clero da Igreja Católica é: somente eles têm acesso a Deus? Somente eles podem ter acesso à presença de Deus? Essa é a primeira indagação do sacerdócio universal que nós meditamos e vamos responder na prática. A segunda indagação, irmãos: somente a igreja, os que faziam parte da igreja, somente o clero era autossuficiente em decisões? Essa é a segunda indagação que nós fazemos, né? Com a prerrogativa de que fora da igreja católica não há salvação, ou seja, eles interpretando erroneamente aquela passagem de Pedro, quando Cristo diz para ele: dar-te as chaves do céu e da terra, o que ligares no céu será ligado na terra, o que será ligado na terra será ligado nos céus. Interpretando erroneamente isso, eles colocaram-se como aqueles que determinavam a comunhão ou o isolamento das pessoas. Eles tinham poder acima da palavra de
colocar uma pessoa no céu ou no inferno. As relações comunitárias eram excluídas. Era proibido ter contato, irmãos, com qualquer tipo de familiar que era excomungado. Ou seja, era uma teologia que não tomava conta apenas da pessoa, mas tomava conta da família. Ela se intrometia na vida familiar. A pessoa, o pai, a mãe, o que fazia parte da Igreja Católica, ele não dominava a sua família. A igreja, ela adentrava nos lares de uma maneira tal que você ficava dependente do que a igreja decidia. Não só a família, mas as regiões. Quando havia naquela época um interdito, uma censura papal, que cessava um serviço em algum lugar, aquele lugar, eles diziam que não tinha ali a presença de Deus. Ali não existia a salvação. Ali Deus não estava presente para salvar, porque não tinha a aprovação da igreja. Os ritos, os sacramentos estavam sendo tirados de determinada cidade, e assim fazendo, a salvação estava sendo tirada daquela cidade. Ou seja, a figura da bênção da salvação estava dependente totalmente da pessoa do sacerdote, da pessoa do clero, da Igreja Católica, que foi abraçada pelo Império Romano como a religião central e começou a tomar conta de uma forma geral das famílias daquela época. Então, eles colocavam a igreja, o clero, a sua palavra, como autossuficiente, que não podia ser questionada por ninguém. Havia, irmãos, na igreja uma punição que era aterradora, devastadora. Imagine, irmãos, os fiéis impedidos de manter aproximação com uma pessoa excomungada. Imagina isso na mesma família. Que contexto, né? Você que é casado, né, seu marido, seu filho foi excomungado, você não pode ter comunhão com ele. Veja que palavra dura. Como é que as pessoas iriam viver na mesma família sem ter comunhão, sem ter alegria, sem desfrutar de paz, porque a igreja excomungou você? Você perdia o direito total, não só na família, mas na sociedade, irmãos. A Igreja Católica trazia uma punição que iria além da sua fé, da sua vida eclesiástica, interferia também na sua vida social. Irmãos, em outras palavras, a Igreja Católica promovia o medo da excomunhão às pessoas. Até mesmo os grandes reis daquela época temiam perder a excomunhão, a sua comunhão, de acordo com como estavam vivendo para com a Igreja Católica e as ordens que passavam de lá para o meio do seu povo. Então, eles colocavam a sua palavra como autossuficiente, obrigatória de ser obedecida na família e na sociedade. Você era visto com maus olhos, não só pela família, mas por toda a sociedade, porque a palavra da Igreja Católica, do Papa, a palavra do clero era suficiente e devia ser creditada por todos. E aí fica a indagação nossa: somente ela é suficiente? Bom, em outras palavras, irmãos, a família, os leigos, eram dependentes dos sacerdotes e não podiam fazer nada sem ele. Você ficava à mercê dele, não só espiritualmente, mas socialmente, irmãos. Por mais temente que um leigo fosse, não chegaria a lugar nenhum sem a fala da Igreja Católica, sem a sua intermediação,
sem um sacerdote. Não tinha a aprovação de Deus se o sacerdote não aprovasse. Imagina o medo que reinava na mente das pessoas. E aí, irmãos, o que é que a Bíblia diz em relação a essas verdades? Hebreus, foi citado aqui, capítulo 10, versos 19 a 23, diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos com Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Efésios capítulo 3, versículo 10 e 12, responde para nós essas indagações. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que se realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso em confiança pela fé nele. Efésios 2, 17 e 18 diz: Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai, por um só Espírito. Essa é a resposta que nós temos, irmãos, para essas indagações que nós fazemos para os que creem segundo a visão católica romana. O sacerdote no Antigo Testamento, Cristo no Novo, vai dizer em Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. E está lá escrito: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rostas. Ou seja, o véu, irmãos, foi rasgado. O véu que separava o lugar santo do santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Eu não sei se os irmãos já estudaram aqui sobre a figura do véu. O véu, irmãos, ele no templo, ele era trocado uma vez por ano. E o véu era trabalho de uma costureira que costurava o pano de uma forma horizontal. Que a costureira, quando se costura algum pano de uma forma vertical, passando-se muito tempo, naturalmente ele pode o quê? Se descosturar com o tempo, o peso. E o véu era costurado de uma forma horizontal e bem costurado. E quando a Bíblia diz que ele foi costurado, rasgado de cima para baixo, ele está querendo dizer em outras palavras: não houve falha humana na costura. Não houve falha da mulher em costurar o véu. Ela foi capacitada, ela teve 1 ano para se preparar, para fazer uma boa costura, porque ela sabia que aquele véu ia passar mais 1 ano para ser tocado lá no templo. Então, quando a Bíblia fala que o véu foi rasgado de cima para baixo, está querendo dizer que não houve falha humana na construção do véu. Houve sim o poder de Deus que rasgou o véu na sua perfeição, do seu pano, na sua costura. Ou seja, aquilo que era impossível se tornou possível através da obra de Cristo Jesus. Esse véu que separava, não separa mais, porque de cima para baixo veio a tão grande salvação. Então,
esse mediador perfeito, Cristo Jesus, com a sua vida, concedeu ao seu povo perdão e graça de forma definitiva. Se ele foi rasgado, não precisa ser costurado, não precisa ser refeito. De uma vez por todas, a obra foi feita e garantida aos que creem a salvação. O que os judeus nem os católicos perceberam é que o véu se rasgou. Ou seja, aquela barreira não existe mais. Hoje temos livre acesso a Deus mediante Jesus, como Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o homem. Essa verdade, irmãos, vai trazer para nós que nós não temos mediadores humanos. Cristo foi quem morreu por nós, para nos dar essa ligação direta com o nosso Pai. Ligação que, segundo algumas teologias, principalmente a católica, que copiou do judaísmo o modelo da antiga aliança, em vez da nova aliança, da nova dispensação, irmãos. É por isso que João vai dizer, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, Deus, em Cristo, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Pedro declara, como nós vemos lá em 1 Pedro, nós somos geração santa, sacerdócio real, mostrando a transformação que Deus concedeu a nós como seu povo, irmãos. A terceira indagação é, falando sobre sacerdócio real, sobre esta bênção, somente a igreja controla a salvação. Na ausência do véu, irmãos, nós podemos chegar ao Santo dos Santos com confiança, como está lá em Hebreus. Somos todos sacerdotes espirituais. Já não dependemos dos sacerdotes como na antiga aliança, porque a Igreja Católica não estava entendendo a história da redenção, onde tudo estava apontando para quem? Para Cristo Jesus, que viria para cumprir algo pleno e perfeito na vida do seu povo. Eles não entendiam isso, e fazem até hoje porque não entendem a história da redenção. Cristo abriu o caminho com a sua obra, de uma forma perfeita, uma única vez. Os sacerdotes hoje, irmãos, eles, instituídos por Deus, têm a missão de instruir, de orientar, como está lá em Hebreus, de nos guiar, são os nossos guias, mas os sacerdotes não controlam a nossa salvação. Cada crente é responsável por si mesmo, e como está escrito em Romanos 14, versículo 12, cada crente dará conta de si mesmo a Deus. Cada crente é sacerdócio de si mesmo, e cada crente, pegando a figura do sacerdote, se apresentará a Deus e dará conta de si pelos seus pecados. E aí fica essa indagação: somente a Igreja Católica controla a salvação? Não, irmãos. Não. A nossa salvação é controlado por cada um de nós, no sentido de nós somos responsáveis por nossa fé, por nossa vida com Deus, por nossa comunhão com Deus, por entrar na presença de Deus, e isso não veio de nós, isto veio de Cristo Jesus. Eu e você não dependem de ninguém para desenvolver a nossa salvação. Nós contamos com as pessoas, nós contamos uns com os outros, mas em matéria de desenvolver e ser responsável pela salvação, é cada um por si. A responsabilidade não é passada. Cada um de nós prestará contas a Deus pelo estilo de vida que está levando, irmãos. Bom, como nós sabemos, no Antigo Testamento tinha o sacerdote e o sumo sacerdote. Não sei se está baixando aqui o microfone, mas fica à vontade, tá bom? O catolicismo romano, ele entendia isso de forma diferente, irmãos. O
catolicismo romano colocou ali o sumo pontífice. Acima deles, o pontífice romano ou simplesmente o Papa, né? Eles pegam do judaísmo o modelo de sacerdócio, que não seria um problema se o Novo Testamento não tivesse mudado tudo. Na Nova Aliança, a gente tem o nosso sumo sacerdote, que é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. É o que ele fez por cada um de nós. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e o Novo, em matéria de sacerdote e sumo sacerdote, a gente vê diferenças entre os humanos e Cristo. No Antigo Testamento, o sacerdote era mortal, Hebreus 7:23. No Novo, Hebreus 7:25, Cristo Jesus é imortal. No Antigo Testamento, o sacerdote era terreno, Hebreus 7:26. No Novo, é celestial. Veio da glória para nos abençoar. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era um pecador, Hebreus 7:28. No Novo, era imaculado, Hebreus 7:26. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele foi realizado na terra. No Novo Testamento, o sumo sacerdote, irmãos, foi realizado na terra e está sendo realizado hoje no céu. Hebreus vai dizer que Cristo está o que lá no céu agora? Fazendo o quê? Intercedendo por cada um de nós. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote foi realizado por homens. No Novo Testamento, Hebreus 10:21, o sumo sacerdote foi realizado pelo Filho de Deus com a sua obra perfeita, irmãos. Bom, isso não apenas refuta o papado em si, mas está de acordo com o sacerdócio universal de todos os crentes. Os verdadeiros sacerdotes espirituais. Na antiga aliança, cabia ao sumo sacerdote representar o povo perante Deus. Hoje é feito por quem? Cristo Jesus, lá no céu, está representando eu e você, de forma perfeita e plena, irmãos. De forma perfeita e plena. Toda a lógica católica é da velha aliança ainda, irmãos. Que desconsidera que o véu foi rasgado e trouxe para a igreja boas novas do Evangelho. É por isso que a igreja da Reforma, semelhante à igreja primitiva, irmãos, rejeitou essa noção hierárquica que fazia os leigos dependentes dos sacerdotes para se conectarem com Deus. Uma vez que os leigos também são sacerdotes. No protestantismo que nós seguimos, os fiéis podem confessar diretamente a Deus e receber dele o perdão e também liberar perdão. A única condição para a salvação é a fé no sacrifício de Cristo, não do Papa, não na palavra do Papa e nem da igreja. É na obra e na pessoa de Cristo que ele fez por cada um de nós. É isso que nós encontramos, irmãos. Aquela barreira longa que foi colocada pela Igreja Católica entre o clero e os leigos, onde a missa era feita pelo padre num idioma desconhecido. Imagina, né, a missa sendo realizada para a igreja, eu, como se fosse o Papa aqui, falando, né, de costa para vocês, assim, vocês olhando para mim, eu falando assim de costa para vocês, e numa língua que vocês não entendiam nada. Imagina, irmãos, que angustiante é o povo ir para a igreja, o povo com desejo de Deus, o povo querendo ser alimentado por Deus e de costa. Qual é a mensagem que estava sendo dada? Vocês não são nada, vocês não são ninguém, vocês não são dignos. A reforma protestante, irmãos, com o sacerdócio, abriu a oportunidade dos leigos ouvirem e lerem a palavra em seu próprio idioma, mas também trouxe algo maravilhoso, dignificou as pessoas. Não havia mais relação de inferioridade ou superioridade, irmãos. Não, irmãos.
Aos olhos de Deus, a igreja colocou todos como importantes e para o Senhor. Paulo, irmãos, em Coríntios, certa vez falou, 1 Coríntios 14, 19. Eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir a igreja do que falar 10.000 em língua desconhecida. A missa era feita em mais de 10.000 palavras desconhecidas e não tinha 5 palavras compreensíveis para o povo se alimentar. Tudo isso era representativo, simbolizando a distância do clero para os leigos, a superioridade. Deus é o Deus só do clero, dos líderes. Havia uma frieza, irmãos, incalculável. Uma exaltação, irmãos, do clero. Algo, irmãos, triste. E aí, isso foi derrubado com o sacerdócio levantado ali pelos reformadores, e Lutero foi um dos principais. Bom, a outra indagação: somente o trabalho da igreja é sagrado? Naquela época, irmãos, com o monopólio da igreja católica, eles diziam que somente o trabalho da igreja era sagrado, era importante, os outros eram inferiores. A condição do padre, do que ele fazia, agradava muito mais a Deus do que o seu trabalho e o que você fazia. Um artesão não tinha valor para Deus, um camponês não tinha importância para Deus, um produtor rural não tinha. Somente a igreja e o ofício sacerdotal. O trabalho, irmãos, com o sacerdócio universal voltou a ser dignificado. As pessoas foram valorizadas naquilo que elas faziam. O dom do trabalhar, a capacitação de Deus foi dignificada. A reforma protestante trouxe a mensagem, não só o trabalho eclesiástico, mas o trabalho secular agrada a Deus. Isso chama Lutero de vocação. Aquilo é a capacitação que Deus lhe deu para que você glorificasse a Ele. Aquilo que Deus colocou em suas mãos. É uma vocação de Deus, não veio de você, veio de Deus. E isso também agrada ao Senhor quando você faz tudo para a glória de Deus. Aí Paulo vai falar aos Coríntios lá: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, quando a gente faz para a glória de Deus, agrada ao Senhor. Aí Cristo vai dizer também, relembrando isso: olhe, aquele que dá aos meus pequeninos um copo de água, mas que na igreja faz para a glória do Senhor, esse é abençoado e agrada a Deus. Então, não somente o trabalho da igreja agrada ao Senhor, irmãos, mas também o seu trabalho secular. A igreja, a reforma protestante trouxe isso para nós, trouxe essa dignidade. Isso foi uma alegria que perdura até hoje, irmãos. Imagina você trabalhar em algo e dizer: isso aqui não dá em nada. Dá sim. É o seu pão de cada dia, é a capacitação que Deus lhe deu, é a sabedoria que Deus lhe deu, e é aquilo que traz o seu pão para a sua casa, de forma lícita, de forma justa, é o seu suor, é a capacitação que Deus lhe deu. Então, Deus está sendo glorificado. A quinta e última indagação, irmão, do sacerdócio universal, para os que pensam de forma diferente: somente os líderes são usados por Deus? Somente os líderes são usados por Deus? A Igreja Católica dizia que sim. Aos leigos, não. Somente os líderes eram porta-vozes de Deus. E isso, irmãos, eu quero trazer também de uma forma prática uma correção que muitas vezes
A igreja reformada não entendeu e ainda tem um ranço católico em nosso meio. E ainda tem alguns líderes que gostam disso. Né? A Bíblia não está, e a reforma protestante não trouxe um desmerecimento sobre os líderes da igreja. Na igreja, todos somos um em Cristo. Na igreja, temos dons e capacitações diferentes. Na igreja, uns Deus estabeleceu para mestres, para pastores, para evangelistas. Na igreja, tem a multiforme sabedoria de Deus para a edificação do corpo. Todas são importantes. Todas se juntam ali para cumprir os propósitos redentivos. Ninguém é detentor do poder. Ninguém é detentor de milagres. Ninguém aqui chama atenção para si. Os clérigos, os leigos, todos aqui em relação, irmãos, a servir a Deus, têm pé de igualdade. A indagação que nós fazemos é: somente o clero, somente os líderes, somente o Papa é usado por Deus? Na igreja nossa, somente os pastores são usados por Deus? Somente a minha oração é poderosa? Será? Não, irmãos. Não. Todos nós podemos, e a Bíblia fala, interceder uns pelos outros. Aquela palavra que Paulo vai falar aos Tessalonicenses: a oração de um justo pode muito aos seus efeitos. A oração de um justo. Você tem que ser justo. Não importa se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é irmã, se é irmão, se é membro da igreja. Se você for justo, a sua oração pode abençoar a vida do irmão. A sua oração pode mudar o contexto da vida do irmão. É verdade que quando se há uma liderança, um presbítero, quando se chama os presbíteros, os pastores, há uma alegria diferente. Tá bom? Há um acompanhar do pastor com aquela ovelha, há um contato semanal, há um zelo semanal, há uma preocupação semanal do líder, há essa relação semanal. E quando uma pessoa está com dificuldade e há essa relação entre ovelha e pastor, quando é dito: olhe, o pastor vem visitar você, aquela ovelha, né, espiritualmente vai se sentir amada, vai se sentir alegre. Não que ele é melhor do que os outros irmãos, mas que ministerialmente, quando o pastor visita, quando o presbítero visita, quando a liderança visita, o contexto espiritualmente é abençoador. Traz um regozijo maior. Mas imagina uma comunidade que está lá nas tribos indígenas, como o pastor Aldo está. Ele não era pastor, foi consagrado em nossa igreja como pastor, está lá nas tribos indígenas e algum índio que se converteu está doente. E aí a Bíblia diz: chame os presbíteros, chame os pastores, mas não tinha nenhum pastor para orar. E pior, os que fossem não teriam a mesma língua. E aí? Não vai orar porque não tem nenhum pastor, não tem nenhum presbítero. Por isso que a Bíblia fala: a oração de um justo pode ir muito aos seus efeitos. Então, quem está lá como cristão pode, irmãos, literalmente orar e Deus fazer a obra. A igreja não depende dos pastores ou dos presbíteros para que a obra ande. Mas tendo essa relação pastoral, é uma coisa maravilhosa que acontece em nosso meio.
que acontece maravilhosamente. A Bíblia, irmãos, dá essa direção para nós. Todos aqui estão em pé de igualdade em serem usados por Deus. A igreja não é feita de pastores e de presbíteros, é de todo o corpo do Senhor. Está eu e você incluso neste meio. Posições diferentes, mas em matéria de abençoar, todos estão no pé de igualdade diante do Senhor. Os padres daquela época tinham poderes terríveis, que os colocavam entre Deus e os homens. Isso não é, irmãos, o que a gente acredita. Nós acreditamos que o povo do Senhor, a Assembleia dos Crentes, tem o direito de julgar doutrina errada, de chamar, de nomear, de demitir os seus líderes. Nós não somos senhores da igreja, somos servos do Deus Altíssimo. E a Assembleia dos Santos é quem decide quem são os seus liderados. A nossa Constituição, o nosso manual, a nossa forma de governo diz isso. Ninguém se impõe aqui. Ninguém é dono aqui. É a palavra dos membros que elege os seus diáconos, os seus presbíteros, os seus pastores. É a sua palavra, é a sua decisão que vai colocar os que estão aqui na frente. Bom, mostrando que a reforma protestante trouxe essa vida democrática, onde você não é um espectador, você participa daquilo que vai abençoar a sua vida com Deus. Bom, Lutero vai falar, parafraseando Gálatas 3:28, não há padre nem leigo, não há cônego nem vigário, não há rico nem pobre, nem beneditino, cartucho, frade menor, nem agostiniano, pois não é questão deste ou daquele status, grau ou ordem. Seu escrito surpreende, foi revolucionário, irmãos, para aquela época, colocando uma igualdade comunitária no meio do povo do Senhor. Resumindo, irmãos, é o sacerdócio universal em prática. A oração, como disse William Tyndale, a oração de um sapateiro vale tanto quanto de um cardeal, a de um açougueiro quanto de um bispo, a bênção de um padeiro que conhece a verdade, que anda na verdade, que ama a verdade, vale tanto quanto a bênção de um Santíssimo Padre ou Papa. Isso, irmãos, é bênção de Deus no nosso meio. Bom, esse contexto todo, essa autonomia da Igreja Católica estava sendo tirada. Sabe o que mexeu na Igreja Católica? O povo começou a tomar o seu lugar de direito. Reduziu a depravação moral dos líderes eclesiásticos. O que é que acontecia na Igreja Católica? Eles mandavam e desmandavam. Ou seja, eles não prestavam conta das suas atitudes. Porque ao povo só cabia obedecer. Imagina isso hoje, hein? O pastor Valdeci aqui, olhe, vocês só têm uma opção. Me obedeçam ou sumam daqui. E vocês vão sumir para o inferno. Porque vocês vão ser excomungados. Vão para o inferno. Vocês não seguiram as minhas ordens. Imagina, irmãos, como estava a mente das pessoas nesse contexto. Irmãos, houve na igreja lugar de comunhão plena. Os efeitos do sacerdócio universal, irmãos. O que é que aconteceu na igreja reformada naquela época, que perdura até hoje? Os pastores protestantes começaram a pregar como eu estou aqui, de frente para o povo, na língua do povo, de uma forma compreensível, para que o povo se alimentasse da palavra e vivesse a palavra. A Bíblia foi traduzida aos fiéis. O altar
foi colocada uma simples mesa, onde os crentes compartilhavam a comunhão, uma refeição comemorativa de koinonia, irmãos. Isso é ser sacerdócio real. Isso é ser perdoado e perdoar. Isso é abençoar vidas, pois essa vida foi abençoada por Deus. Então, o sacerdócio universal, irmãos, ele traz para nós esta dádiva de Deus de saber que eu não preciso de ninguém para me representar diante de Deus hoje, porque Cristo me representa. E este que me representa com o seu exemplo, me dá a graça de viver para a sua glória. Eu, como sacerdote, sou responsável pela minha vida, pela minha fé, pela minha família. Eu não tenho que viver de qualquer maneira. E no meio da igreja, eu fui perdoado e também perdoo, como Deus fez por mim em Cristo Jesus. O sacerdote universal, irmãos, traz para a igreja reformada essa paz, esse saber que se eu falhar, eu só dependo de Cristo, do que Ele fez por mim, está fazendo e fará. E confiado na sua obra, eu continuo buscando a sua presença com confiança no que Ele fez por mim e nas suas promessas. Então era a palavra que eu queria trazer para nós nessa noite, sobre o serviço sacerdotal na fé reformada, trazendo para nós esta graça, que é um momento maravilhoso de desfrutar de comunhão, de acesso a Deus, de um coração que foi perdoado e que perdoa, de um coração que foi abençoado e abençoa vidas. Então seja sacerdote no seu lar. Agradeça a Deus que você tem o privilégio de cuidar da sua família, de cuidar dos seus filhos, de meditar na palavra e encontrar nela a direção para saber o que é certo e o errado no seu lar. E você colocar a palavra como aquela que lhe diz o que é certo e o que é errado aqui na igreja, o que eu faço no trabalho, o que eu faço na família, o que eu faço para com meu Deus, para com meu próximo. A gente tem esse sacerdócio, irmãos, mas que é regulado pela Escritura Sagrada. O nosso sacerdócio é um alerta para que eu busque direção para exercer o meu sacerdote. E essa direção está na palavra de Deus. Então, o que você ouve, possa ser que você não seja responsável, porque você não é obrigado e às vezes você não consegue impedir o que você ouve. Mas se você literalmente sai para buscar algo, a responsabilidade é sua. Aquilo que você pratica, você é responsável. E você vai prestar contas a Deus. Então, cuidado como você é sacerdote da sua vida, da sua família e exerce o sacerdote para com Deus aqui na igreja. Entenda, fomos abençoados, mas temos responsabilidades com o nosso Deus. Não exerça seu sacerdote de qualquer maneira. Busque na palavra como viver isso dia a dia. Agradeça a Deus, porque aquela distância, aquela humilhação, aquela parede, aquele sofrimento, aquela angústia, nós não temos isso em Cristo Jesus. Aquele medo, isso para o verdadeiro crente, irmãos, não existe. Pois nós temos Cristo Jesus. É a sua obra. É o que Ele está fazendo por nós nesse momento. Cuidando de nós. Cuide da igreja. Cuide uns dos outros. Seja sacerdote, como Cristo está sendo de você, até Ele voltar, irmãos. Deus nos abençoe e que essas 5 indagações possam aí nos guiar para uma vida sacerdotal que glorifique ao nosso Deus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus, irmãos. Passo a palavra
a Valdeci. Meus irmãos, estamos satisfeitos e alegres no Senhor por tudo o que ouvimos essa noite, de sermos relembrados, de sermos confrontados, de podermos rememorar essa doutrina e perceber a importância, foi muito claro aqui, a importância dela, principalmente na prática, principalmente nos alertando de que Deus nos colocou numa posição de estarmos agora sendo responsáveis, aí a palavra foi em estar desenvolvendo a nossa salvação, ou seja, a nossa santificação, buscando integrar os nossos papéis, em poder exercer com temor, tremor diante de Deus, tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, louvado seja Deus por sua palavra, louvado seja Deus por ter usado o reverendo Márcio nessa ocasião, e que nós possamos fazer muito proveito do que aqui começamos a ouvir. Essa é a primeira palestra, então que você possa entender ela, levar ela para casa, mastigar, sabendo que tem a transmissão, qualquer parte que você perdeu, você agora vai poder voltar lá e necessariamente poder pegar o fio da meada, mas que haja da nossa parte a reverência necessária, que haja da nossa parte o entendimento de que Deus tem tratado conosco, Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem nos chamado para que nós venhamos exercer as coisas básicas, mas que muitas vezes são colocadas de lado. Que Deus nos ajude nessa empreitada, porque essa empreitada é do Espírito Santo, é do Senhor, para a vida da sua igreja, para a minha vida, para a sua vida, meu irmão. Então, louvado seja Deus pelo que Ele está começando a fazer aqui, nesse ciclo de palestra, utilizando-se primeiramente agora do reverendo Márcio. Amanhã nós já esperamos, pode passar aí, Johan, por favor? Nós já esperamos o segundo palestrante, é o reverendo Eduardo Montarroios. Mas eu quero fazer o agradecimentos aqui a todos aqueles que estão envolvidos, né, direto ou indiretamente, na realização desse ciclo de palestra. Nós temos a SAF, nós temos a UMP, nós temos a UPH, que também hoje está promovendo aqui alguns lanches ao final da nossa palestra, que poderão ser adquiridos pelos irmãos num valor simbólico, né? Então, ao final a gente vai lá para trás, porque a gente pensou, irmãos, em ajudar os caixas das nossas sociedades internas, uma vez que eles não estão muito bons. Então, é uma forma de estar revertendo valor para as sociedades, tá certo? Então, por favor, depois esteja indo lá atrás e verificando, tem bolo, tem coxinha, tem refrigerante e tem outras coisas, certamente, que foram preparadas lá atrás. Então, agradeço aqui a SAF, a UMP, a UPH, aos irmãos que estão divulgando na rede social, né, que estão constantemente aí fazendo essa divulgação, fazendo convites a outras pessoas, a conhecidos, e convido você a continuar, né, a exercendo essa força de estar divulgando o reino de Deus, o Evangelho, por meio exatamente desse ciclo de palestras, e que possamos alcançar corações segundo a vontade do Senhor. Então convido você também a estar aqui amanhã, às 7h30, para essa segunda palestra com o reverendo Eduardo Montarroios, falando sobre o serviço cultico na fé reformada, tratando ainda sobre o serviço cristão na fé reformada. Então, hoje a gente saiu daqui, sabemos, somos sacerdotes, onde Cristo é o sumo sacerdote. Exerçamos, então, o nosso sacerdócio, para a glória e honra e prazer do nosso Deus. Vamos estar orando nesse instante, convido você a colocar de pé, vamos orar. Sim, quero divulgar também no domingo, passa aí por favor, Johan, lembrei que tem o outro slide. Já no domingo pela manhã, a gente tem o presbítero Vinícius Pimentel, ele continua falando sobre o serviço cristão na fé reformada e tratando sobre o serviço social
na fé reformada. Então vai ser interessante. E eu termino no domingo à noite falando sobre o serviço pastoral na fé reformada. Vou pegar todo mundo, né? Vou aproveitar que eu escutei todo mundo e aí vou falar, pastor, é isso aqui, ó. Pegando, olha, Márcio falou isso, o reverendo Eduardo Montarroz falou aquilo, Vinícius Pimentel falou aquilo, então a gente vai e aproveita aqui os irmãos. Vamos orar. Nós te rendemos graças, Senhor, pois o Senhor tem nos abençoado profundamente e ricamente com a tua palavra, diante dessas 5 indagações que foram nos colocadas nessa noite. Venhamos, ó Deus, realmente respondê-las de forma bíblica, de forma acertada, de forma que, ó Deus, leve em consideração aquilo que o Senhor está a fazer por meio de Jesus Cristo em nossas vidas. Logo, Deus, pedimos ao Senhor, nos fortalece, para nosso coração nunca nos enganar, a fim de que saibamos que temos acesso ao Senhor. Ainda que, ó Deus, nossas vidas, elas não queiram, ó Pai, demonstrar isso. Ainda que, ó Deus, nós, de alguma forma e por um tempo, estejamos fracos a ponto de nos afastarmos do Senhor. Mas, por meio do Teu Filho, da Sua obra, do Seu sacrifício, porque Ele nos justificou e nos colocou o Teu Espírito, porque o Senhor decidiu, ó Deus, chamar um povo para si e tê-los como sacerdócio real. Ajuda-nos a nos lembrar que podemos, ó Pai, nos voltar para o Senhor com fé, com arrependimento, com conversão e, ó Deus, com esperança, a fim, ó Pai, de nos colocar em serviço ao Senhor. Ó Deus, cuida do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a vislumbrar todos os benefícios que o Teu Filho Jesus, Ele conquistou na cruz por nós. E logo, Senhor, nos ajuda então a, com graça, com coragem, com ousadia até, nos colocar dispostos a Te servir, ó Deus, no Teu reino, para a Tua glória. Ensina-nos, edifica-nos, ó Pai, nos leva então e nos faz, ó Pai, operantes para que o Teu reino, ó Pai, seja conhecido entre os homens e sejamos testemunhas do Senhor. Abençoe, ó Pai, o reverendo Márcio, a sua família, o seu ministério, a igreja presbiteriana em São Lourenço da Mata, Senhor. Conselho dessa igreja, ó Pai, que a Tua misericórdia, ó Deus, esteja com o Teu Filho, também no retorno dele para o seu lar, junto à sua família, ó Deus. Cobre o Teu Filho com o sangue do Teu Filho Jesus, ó Pai, e ajuda-o em tudo, ó Deus, para que ele exerça com fidelidade continuamente, ó Deus, o ministério e o chamado do Senhor em sua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida do reverendo Márcio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus então abençoe cada um de vocês, meus irmãos, mas volto a dizer, temos um lanche lá atrás. Por favor, faça-se presente lá, por favor.